Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Vamos falar do assunto de fração, razão e proporção e também entrar no assunto regra de 3 simples. Muito bem, fração nós utilizamos no dia a dia, é uma operação que está presente em várias situações, principalmente na área financeira, uma vez que há necessidade de fazer muitas vezes rateio em diferentes partes, ou temos que fracionar determinados valores. Assim precisamos recapitular essa parte de fração. Nada mais é do que a observação de um número, onde temos a parte de cima da fração, vamos chamá-la de numerador, e a parte de baixo, denominador. Há algumas operações com fração, nós temos a adição com denominadores comuns e com denominadores diferentes. Com denominador comum, a gente mantém o denominador e somamos os numeradores. Como nesse exemplo, 1/7 mais 2/7 mais 3/7, mantemos o denominador 7 e somamos os numeradores 1 mais 2 mais 3, resultando em 6/7. Quando o denominador for diferente, como nesse exemplo, 1/4 mais 2/5 mais 3/6, temos que tirar o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, entre os denominadores 4, 5 e 6. A menor divisão entre eles, para dar um número inteiro, começamos com 2, resultando em 2, 5 e 3. Como fazemos isso? Pegamos o primeiro número 4, dividimos por 2 para ter o resultado 2. 5 não vai ser uma divisão inteira, por conta disso não fazemos a divisão. Agora, como 6 é divisível por 2, podemos dividi-lo, resultando no valor 3. Bom, mantemos ainda a divisão com o menor número possível, nesse caso ainda 2. E é possível dividir apenas o primeiro membro desse grupo, resultando então em 1, 5, 3. Bom, o menor número agora que pode ser divisível é por 3, e temos apenas o último membro desse grupo. Então, realizamos essa divisão. 1 nós só copiamos, o 5 ainda não é possível dividir, não vai dar o número inteiro, e dividimos o 3 por 3, resultando em 1, 5, 1. Agora sim, utilizamos o 5 para fazer essa última divisão, finalizando em 1, 1 e 1. Bom, o MMC nada mais é do que a multiplicação dos valores do dividendo. Então agora multiplicamos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, resultando em 60. Bom, agora com isso encontramos frações, vamos encontrar agora frações equivalentes com o mesmo denominador 60. Fazemos da seguinte forma: 60 dividido por 4 será 15. E 15 vezes o numerador 1, então encontramos o valor 15, então 15 sobre 60, ele é igual a 1 sobre 4. A mesma coisa fazemos com a fração 2 sobre 5. Pegamos o denominador 60, dividimos pelo denominador 5 e multiplicamos pelo numerador 2. Então 60 dividido por 5, 12, vezes 2, 24. Repetindo a operação, 60 dividido por 6, 10, vezes 3, 30. Bom, aí agora se mantém como no primeiro caso. Mantemos o mesmo denominador e somamos os numeradores, resultando então em 69 sobre 60. Muito bem. Na subtração também temos os dois casos, com o denominador comum e com os denominadores diferentes. Como na adição, quando os denominadores forem comuns, mantemos o mesmo denominador e subtraímos os numeradores. Nesse caso, 8 sobre 9 menos 1 nono menos 2 nono, mantemos o numerador, o denominador 9, e subtraímos os numeradores. De 8 tiramos 1, 7, tirando 2, 7 menos 2,
5, resultando em 5 nonos. Quando eles forem diferentes, fazemos o MMC para os denominadores 9, 3 e 6 e multiplicamos os seus dividendos, resultando então em 18. Como na adição, usamos a mesma regra, encontramos frações equivalentes para 8 nonos, 1 terço e 1 sexto, agora com o denominador igual a 18. Dessa forma, para 8 nonos, encontramos 16 sobre 18. Para 1 terço, encontramos 6 sobre 18. E para 1 sexto, encontramos 3 sobre 18. Agora, fazemos como na subtração para denominadores comuns. Mantemos o mesmo denominador e subtraímos os numeradores, resultando então em 7/18. Na multiplicação. A multiplicação é mais simples. Multiplicamos os numeradores e multiplicamos também os denominadores. Nesse exemplo, 1 sexto vezes 2 quintos vezes 3 quartos, multiplicamos 1 vezes 2 vezes 3 no numerador e 6 vezes 5 vezes 4 no denominador e dividimos um pelo outro. Encontramos 6 120avos. É possível realizar uma simplificação desta fração dividindo o numerador por 6 e o denominador também pelo mesmo número, 6, encontrando uma fração equivalente reduzida. Então 6 dividido por 6, 1, e 120 dividido por 6, 20. Logo, uma fração equivalente reduzida de 1/20avos. A operação da divisão é bem parecida, com o seguinte detalhe: na divisão nós temos que inverter o segundo membro, nós invertemos e invertemos também a operação. Nesse exemplo, 3 quartos dividido por 5 sextos dividido por 7 oitavos, então o segundo termo, 5 sextos, ele precisa ser invertido para que a operação de divisão seja invertida também. Então ficamos com 3 quartos vezes 6 quintos. Fazemos a mesma situação para 7 oitavos. Então, se invertermos e ficarmos com 8 sétimos, podemos também multiplicar. Usamos a mesma regra da multiplicação. Multiplicamos os numeradores, multiplicamos os denominadores e, sendo possível, realizamos uma simplificação da fração. Então, 6 vezes 3 vezes 8 e 4 vezes 5 vezes 7, resultando em 144 dividido por 140. É possível dividir o numerador e o denominador por 4, encontrando os valores de 36 e 35 avos. Bom, uma curiosidade: quando temos uma fração entre que o numerador é maior que o denominador, chamamos de uma fração imprópria. Ou seja, 36 de 35 avos, ele já tem 35 partes. Ele tem um inteiro de 35 partes, mais uma parte de 35. Então é 1 inteiro e 1 sobre 35 avos. No decorrer desta aula, revisaremos o conceito de razão, propiciando um maior entendimento e exploração dos conceitos matemáticos fundamentais à dedução das relações algébricas, úteis para a matemática financeira. Existem várias maneiras de comparar duas grandezas. Por exemplo, quando se escreve A maior que B, ou A menor que B, ou A igual a B. Estamos comparando as duas grandezas A e B. Essa comparação pode ser feita através de uma razão entre as duas grandezas, isto é, o quociente entre essas duas grandezas. Em resumo, a razão é a representação da divisão entre A e B, sendo representado como A sobre B, ou A (dois pontos B), ou A barra B. Exemplo: a razão entre 6 e 3 é expressa por 6 (dois pontos 3), ou 6 barra 3, ou ainda 6 sobre 3. Se pretendemos comparar A e B, ou seja, a 6 e 3, fazemos essa divisão. Então, 6 dividido por 3 igual a 2, e assim podemos dizer que a razão entre 6 e 3 é o dobro, ou seja, 6
é 2 vezes maior que 3. Vejamos alguns exemplos onde essas razões podem ser aplicadas. Por exemplo, na velocidade, escala e densidade demográfica. Na velocidade, ela pode ser aplicada na velocidade média, por exemplo. Em geral, é uma grandeza obtida entre a razão entre uma distância percorrida e o tempo de percurso gasto. Então temos que velocidade vai ser a distância dividido pelo tempo. E aí, distância dado em metros ou em quilômetro, tempo em segundos ou em hora. Um exemplo disso é utilizado no veículo, onde temos a velocidade em quilômetros por hora. Supondo então que um veículo percorreu 120 km em 2 horas, então a razão de percurso desse veículo seria de 120 km por 2 horas, ou seja, ele percorreu essa distância numa razão de 60 km por hora. Outro exemplo é na escala. É a comparação entre o comprimento observado de um desenho, ou um mapa, por exemplo, e o comprimento real correspondente, ambos na mesma unidade de medidas. Então podemos dizer que escala é o que? É o desenho representado. Por exemplo, um desenho de 16 centímetros, ele pode representar um desenho real de 8 metros. Dessa forma, temos uma escala de 1 para 50, 16 centímetros dividido por 8 metros. Pegamos esses 8 metros, passamos para centímetros, então vai dar 800 centímetros. E 16 dividido por 800 vai dar uma razão de 1 para 50. Então temos aí uma escala muito utilizada em projetos civil, projeto elétrico, projetos hidráulicos também. Um outro exemplo de razão muito comum é a densidade demográfica, onde temos a densidade ou a razão nada mais é do que o número de habitantes dividido pela área total do território. Vejamos um exemplo. Em um município de área 5.000 metros quadrados e de acordo com o censo realizado, tem uma população aproximada de 100.000 habitantes. A densidade demográfica desse município é obtida da seguinte forma: 100.000 habitantes dividido pela área 5.000 metros quadrados. Assim, a densidade encontrada, ou a razão encontrada entre habitantes e a área, é de 20 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, falar sobre proporção é quando comparamos duas grandezas e aumentando uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção, na mesma escala. Ou seja, diminuindo uma delas, a outra também diminui da mesma forma, ou na mesma proporção ou escala. Se duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, o número que expressam essa grandeza variam na mesma razão, isto é, existe uma constante k tal que x dividido por y será igual a k. Vejamos um exemplo. Uma torneira foi aberta para encher uma caixa com água. A cada 15 minutos é medida a altura do nível d'água, a altura em centímetros. O tempo será estimado em minutos. Então, em 15 minutos, foi detectado que a altura da água estava em 50 centímetros. Após 30 minutos, verificou-se que a altura da água estava em 100 centímetros. E em 45 minutos, verificou-se que a altura da água estava em 150 centímetros. Construindo uma tabela para mostrar a evolução das ocorrências, podemos observar que quando duplica o intervalo, a altura da água também duplica. Quando o intervalo triplica, a altura da água também triplica. Dessa maneira, é possível tirarmos algumas conclusões. Quando o intervalo de tempo passa de 15 minutos para 30 minutos, dizemos que o tempo varia numa razão de 15 para 30, enquanto que a altura da água varia numa razão de 50 para 100 centímetros. Observando essas razões, verificamos que é de meio, tanto para o tempo quanto para a altura da água. Bom, agora se compararmos o intervalo de 15 para 45 minutos, temos uma variação de razão de 15 para 45, ou seja, de 1/3.
E o mesmo ocorre quando olhamos a altura, no mesmo intervalo, de 50 centímetros para 150. Temos a razão alternando na mesma proporção. Frente a esses dados, é possível então compreendermos agora a relação da regra de 3 simples, que nada mais é do que uma resolução de um problema de proporcionalidade. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos outros 3 já conhecidos. Os passos didáticos para resolver esse problema da regra de 3 simples envolvem 3 passos. O primeiro é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na linha as grandezas correspondentes. O segundo passo é identificar se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. O terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. Vejamos um exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com um motor movido a energia solar consegue produzir 400 watt-horas de energia. Aumentando-se a área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Solucionamos, então, usando o primeiro passo, montando a tabela, criando uma coluna para a área e uma coluna para energia. Então, mantemos na mesma linha os valores correspondentes, ou seja, para 1,5 metros quadrados foi produzido 400 watt-horas de energia. Agora, para 1,5 metros quadrados será produzido X, que é o que queremos determinar. A identificação dos tipos de relação. Com a coluna montada, traçamos com a tabela montada, identificamos então o tipo de relação. Iniciamos colocando uma seta apontando para X, ou seja, uma seta para baixo na coluna de energia. Em seguida, observamos na coluna de área se essa relação é direta ou inversamente proporcional. Da seguinte forma: aumentando a área de absorção, vamos aumentar também a energia solar produzida. Dessa forma, temos uma relação diretamente proporcional, ou seja, de 1,2 para 1,5, teremos de 400 para um X maior. Assim, a solução é expressa da seguinte forma: a montagem da coluna, fazemos uma comparação da razão de 1,2 sobre 1,5, igualando a razão de 400 sobre x. A resolução dessa equação é feita com o cálculo em x, ou seja, 1,2 vezes x será igual a 1,5 vezes 400. Isolamos o x, passando 1,2 para o outro lado da igualdade, agora dividindo, resultando então em 500 watts-horas de energia produzida. Um segundo exemplo. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 480 km por hora? Bom, a solução novamente passa por uma montagem de tabela. Então, agora com uma coluna para velocidade e a segunda coluna para tempo. Então, 400 correspondendo a 3 horas e 480 correspondendo a x. Então, identificando agora a relação de proporcionalidade entre as colunas. Novamente montamos elas, colocamos uma seta apontando de 3 para x e em seguida verificamos se a velocidade é direta ou inversamente proporcional. Bom, se o trem ele percorre o mesmo percurso a 400 km por hora e faz esse tempo em 3 horas, se aumentarmos a velocidade, é óbvio que o tempo será reduzido. Logo, essa relação do aumento da velocidade vai ser inversamente proporcional ao tempo. Aumentando a velocidade, reduzimos o tempo. Logo, a seta é invertida. E
como resolvemos agora esse problema? Usamos a razão novamente. Então a razão de 3 sobre x agora vai ser igual ao valor invertido da velocidade de 480 sobre 400. A forma de resolver essa equação se mantém a mesma, uma multiplicação em x. X vezes 480 será igual a 3 vezes 400. Isolamos o x, passando 480 para o outro lado da igualdade, obtendo então 1.200, que corresponde a 3 vezes 400, dividido por 480, chegando ao resultado de 2,5. Ou seja, aumentando a velocidade para 480 km por hora, esse mesmo percurso, agora ao invés de ser percorrido por 3 horas, será percorrido em 2 horas e meia. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Teremos aulas tira dúvidas a partir de segunda-feira, todos os dias, das 2h30 às 3h30. O endereço vai ser o meet.google.com/lookup/ebcree 45425. Esse endereço também está lá na sala de aula, no meu Senai, no topo da tela de vocês. Continue estudando, ainda temos mais 2 tópicos. E anotem suas dúvidas. Ótimo estudo. Nos vemos logo mais.